Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui. Estou muito satisfeito pela oportunidade que o Senhor Jesus tem me concedido de eu poder estar aqui para falar um pouquinho só do reino de céu com vocês. Eu sou grato por isso. Muito obrigado por me receber aí. De antemão, quero deixar para você a senha do canal. @o irmãozinho 7969. Se digitando essa senha no YouTube, vai te aparecer uma foto pequenininha do irmãozinho. Você clica nela, ela aumenta um pouco, você clica de novo e abre os vídeos para você. Você escolhe aquilo que melhor te achar. Tudo bem? Quero de antemão trazer você aqui na palavra do Senhor, para nós vermos um texto aqui, aquele texto que pode nos fazer feliz, como diz o outro, fazer nós felizes, né? Então nós precisamos sempre estar coerentemente com a palavra do Senhor em nossos corações. De antemão, eu quero deixar para você aqui o texto que a gente vai ler, ele se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. O texto nosso é o seguinte: vós tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. É Paulo elogiando aquele povo de Tessalonicenses, porque ele estava feliz porque o Evangelho já havia entrado no corações daquele povo. Então ele estava sempre falando, aqui nós vamos ver um texto aqui, e agradecendo a Deus por aquele povo. Nós sempre temos orado por vós e amamos com o nosso coração a vocês, porque receberam eles bem. É muito bonito quando você está pregando o Evangelho para alguém e você vê que foi bem aceito aquilo ali. Ele estava pregando, era Jesus. É o mesmo que nós falamos hoje. Só que, infelizmente, muitas pessoas sequer conhecer Jesus. É o Jesus de Nazareno. Ele em carne, antes de morrer. Só que nós temos que conhecer é Jesus Cristo depois da morte, é o ressuscitado. É isso aí, meus irmãos. E muitas vezes fica difícil para você falar, as pessoas querem ver e fica nas idolatrias, como não preciso falar, é só você ver qualquer punção que tiver aí, você vê a multidão que está atrás daquelas coisas, de cantores e etc, outras coisas, indo contra o Senhor Jesus, tá? Então é nesse pequeno coisinho aqui que eu quero falar com você. Eu vou sempre bater na mesma tecla, porque hoje você está ouvindo, amanhã pode ser um irmãozinho seu que ainda não ouviu, e vou ouvir também, depois de amanhã outro irmãozinho. Então eu tenho que estar sempre falando, porque ele precisa saber. A palavra de Deus, Jesus já nos concedeu o reino do céu. Tá? O Espírito Santo já está em nós, em mim, em você, e tudo que você conheceu aqui do ano 70 da era cristã para cá, já está no reino de Deus. Isso está escrito lá no profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 28, 29, 30 e 31. E lá está escrito também no 31, que ele fala, naquele grandioso dia, é o dia do juízo final para Israel, tá? Tem muita confusão em que a turma está esperando Jesus, mas para vir para o mundo. Jesus veio para o mundo de Israel. Foi para isso que Jesus veio, porque a Bíblia foi escrita, foi para Israel, foi no hebraico, de lá que foi transferida para o grego, e aí se transformou. Por isso que Jesus morreu e fez dos dois povos, o judeu e o grego, um só. Não tem mais dois povos, tá? É um só. Então o gentil e o judeu é um só, é a mesma pessoa. Jesus fala um gentil
e falar um judeu, ele falou a mesma coisa, tá? Então, essas pequenas confusões nós precisamos tirar de nossas mentes e colocar as coisas certas. Saber que o judeu e você é a mesma pessoa, é um ser humano simplesmente, para Deus. Por isso que Jesus diz que não há acepção de pessoa. É exatamente nisso aí. E agora não tem dois povos. Então, agora que eu falo, quando Jesus morreu, tá? Quando morreu foi para isso, para acabar com a lei. Aí está escrito em Romanos 10,4 que o final da lei é Cristo. Lá está bem claro. Então acabou a lei, entrou Jesus no negócio. Tá? Jesus é que reina hoje. Não estou dizendo reinando aqui na terra não, tá? No corpo humano, nós humanos. Nós temos um presidente para isso, tá? Mas reina, nenhuma pessoa hoje no mundo faz o que ele quer. Ele faz o que Jesus autorizar ele fazer. Se não autorizar, não faz, tá? Então, eu sou teimoso, eu estudei, eu fiz não sei o quê, não sei o quê. Ele só faz o que Jesus quiser. Ele está fazendo o que Jesus determinou. Você faz o que Jesus determinou. Eu faço, é o que Jesus determinou. Porque se ele não quiser, ele tira o espírito dele que está em mim. E aí? Como é que fica o negócio? Cai um corpo morto. Hein? O Espírito é que nos vivifica. Está escrito isso. Lá em João 6, no capítulo, versículo 63. Você pode ver, está escrito que é o Espírito é que vivifica a carne. Se tirar o Espírito, nós somos mortos. O carne morta. Tá? Não tem Espírito, a carne morreu. É simplesmente isso, meu irmãozinho. Então eu quero deixar para você. Eu vou sempre falar nos próximos vídeos sobre o reino de Deus, que nós já estamos nele. Está escrito lá em Romanos 5,17. Nós estamos no reino de Deus, de Jesus, em vida. Em vida. Tá? Nós estamos. É o que está escrito lá em Romanos 5,17. Você pode lá conferir. Não acredita no que o irmãozinho está falando, não. Tá, confere na tua Bíblia, tá? Aí se você for lá e bater o que eu estou falando, opa, ó, você pode falar à vontade, porque está escrito lá, tá bom? Então, nós vamos entrar aqui nesse texto aqui. É um pouquinho também que o apóstolo Paulo também está falando um pouquinho do reino de Jesus, que muitas vezes é tão difícil para a gente poder falar do reino e o povo entender. Só Jesus mesmo para nos colaborar com isso. Então já disse que está em 1 Tessalonicense, no capítulo 1 também, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, graça, paz, vós seja dado. É ele que está dizendo, é o Paulo que está dando essas palavras. Sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo dizendo que estava sempre orando para que eles fossem de bem, né, com a vida, tudo certo. O 3 diz assim: lembrando-nos sem cessar de vossas obras da fé, de fé, do vosso trabalho, de amor e de vossas firmeza, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então essa esperança aqui, que Paulo está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele povo na época que Paulo estava pregando, era o seguinte: Jesus só tinha morrido, mas não tinha voltado ainda, a segunda vinda, tá? Então é por isso que ele está dizendo aqui, ele estava com esperança na vinda do Senhor, porque os profetas já profetizavam para aquele povo antes de entrar a graça, na lei ainda, tá? E muitos deles não creram e teve que aplicar o juízo final
a Israel, porque o Israel era o povo de Deus. Então não era justo Deus castigar nós não era o povo de Deus conhecido, tá? Aquele povo escolhido que ele pegou para criar. E se você olhar, uma desobediência, uma idolatria total. Por isso veio o juízo final em cima deles, que foi no ano 70 com o general Tito. E de Israel só saiu para a escravidão ou morto, naquela época. Mas já tinha um povo escolhido que Deus já havia mandado tirar de Jerusalém antes do general Tito cercar Jerusalém. Já estava na Pérea, tá? Uma cidade chamada Péler. Já estava o povo escolhido de Deus, que já tinha separado para aquilo lá, para esses fins, os que existiam em Jerusalém, Judéias, porque a parte, as cidades menores já havia sido, a Roma já havia matado e já colocado o povo deles no lugar, tá? Virou província. E só tinha essas duas cidades, Jerusalém e Judéia, qual Deus abriu para ele por causa da idolatria exatamente dos seus sacerdotes. Eles eram o pior, era para ensinar, desensinar. Certo, meus irmãozinhos? Então aqui ele está dizendo aqui, ó, a esperança que estava aqui, porque Jesus não havia voltado ainda, tá? Por isso que estava falando aqui dessa esperança. 4. Conhecendo os irmãos, amados de Deus, vossa eleição. A eleição que você foi eleito para pregar o Evangelho, né? Que ele está falando aqui. No 5 diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. É Paulo dizendo que foi até ele por amor deles, porque está levando a palavra, era por amor deles. Senão não levava, deixava para lá, pelo esquecido, né? Não por amor. 6. E vós vos tornasse imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muitas tribulações, com gozo do Espírito Santo. Quer dizer, se não tem o Espírito Santo, nem Paulo havia pregado o Evangelho, tá? Pregou por causa dele. De sorte que vós tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Quer dizer, diz que aqueles de Tessalonicenses viraram modelo, porque pegaram tanta palavra que saía pregando aquilo que já havia ouvido. É isso que nós precisamos fazer. Aquilo que você sabe, não guarda para o túmulo não, meu irmãozinho. Leva para um irmão seu, para uma irmãzinha. Aquele que você vê que está necessitado, isso, que o Senhor Jesus acrescenta o resto. 8. Porque, partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisas alguma. Que beleza, né? Você prega o Evangelho, onde você pregou, você saber que aquilo está aumentando, né? Ela vai expandindo. Oh, que benção, né? Ali está convertido, lá está convertido, nessa turma aqui todo mundo já está convertido. E se quem mudou, você já vai lá para converter também, para que ele saiba que Jesus já está dentro dele. E muitas vezes, meu irmãozinho, eu falo nós que eu também faço isso parte, tá? Há um bom tempo.
Nós não sabemos aonde que se encontra Jesus, tá? Jesus é invisível. O autor, ninguém de nada morto para falar de onde que ele está. Só que a Bíblia está dizendo que ele está dentro de mim, dentro de você. Será que eu não posso acreditar na Bíblia? Eu tenho que acreditar no homem? Eu acho que aí eu estou no caminho errado. Né, meu irmãozinho? Minha irmãzinha também. Logo, por quê? Eles mesmo anunciaram de nós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! Esse aqui que nós temos que batalhar para estar sempre servindo Ele, o Deus vivo e verdadeiro. Não tem atrás de homem, não. De homem que está falando para você, você vai lá na sua Bíblia e confere que, vamos dizer, cada 10 palavras, 8 ele fala é mentira. Está te induzindo ao erro, tá? O homem é isso aí. O 10. E esperardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Aqui essa ira vindoura aqui que ele está falando é o juízo final. É Jesus que nos livra, porque não havia tido o juízo final ainda. Tá? Jesus tinha morrido, mas estava aguardando a vinda dele. Tá? Ele veio no ano 70, quando o general Tito acertou, acabou com o povo que existia ali na época. Um pouco só com a escravidão, que só vivo para a escravidão, e o resto ficaram mortos. Então, aí depois disso aí que a Roma invadiu, invadiu não, porque eles ganharam, né? Vieram para fazer morada. Aí que veio o povo da Judéia, que eram os novos judeus que estavam separados, para criar um novo povo, encher a cidade de novo. E foi agora, acho que em 1948, que parece que Israel voltou a ser país, que até então era província. Foi um brasileiro que deu o aval para que ele fosse país. É bom a gente ter sempre em mente essas coisinhas, viu? Coisas pequenas, mas precisamos. Meus irmãozinhos, eu espero que esses pequenos versículos que eu passei para você não tenham tempo de pregar, porque se eu for pregar, você vai ter outros a fazer e vai falar, meu irmãozinho, eu sinto muito, mas eu não vou poder assistir. Por isso que eu fiz em parte, assim, uma pequena parte, para que você possa ouvir, pelo menos, né, para ficar mais menor. Eu vou sempre bater na tecla, na salvação nossa. E muitos dos nossos irmãos nem sabem o que é isso. Você vem aqui que você vai ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de você. Você precisa ir aonde, meu irmãozinho? Você já é batizado com o Espírito Santo. E Paulo disse lá em Romanos 5, que eu já acabei de falar, lá em Romanos 5, no versículo 17, que nós estamos em vida no reino de Deus. Então nós não temos que estar correndo atrás de nada. Isso tudo é gratuito. Deus deu para nós de graça. Você está indo buscar o quê? Querendo pagar o quê? Para ter o quê? Jesus já deu. O que você está tentando buscar lá, você já tem de graça, já tem você. É aquele ditado. Aquilo que Jó falou, eu tinha visto falar do meu Senhor. Agora eu não tenho mais dúvida. Eu já não ouvi falar. Eu estou vendo o meu Senhor. É isso que está escrito lá em Jó também. É uma boa para nós que somos incrédulos. Nós que eu estou falando de mim também, até outro dia eu era também, tá? A incredulidade, atrás de ídolo. O povo de Israel foi morto por idolatria, tá? Eles deixou de acreditar em Deus, dando tudo para eles, e foi acreditar em pedaço de pau, de madeira, esse tipo de coisa. Tudo bem, meu irmãozinho? Graça e paz para você, meu irmãozinho, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.